Fala turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à aula 2 do nosso curso gratuito de Revit aqui da Vieira Academy. Na aula 1 a gente aprendeu a fazer a importação do arquivo do AutoCAD no Revit, a gente aprendeu a fazer a criação de paredes, a gente aprendeu a fazer a colocação de pisos. Você também entendeu o que é a metodologia BIM, entendeu como foi que a gente pensou no projeto, no nosso residencial, que é o Residencial Aurora. E uma coisa que eu não fiz, eu falei o nome do residencial, só que eu não mostrei o motivo. Vem cá, eu vou mostrar ela aqui. Esse aqui é o motivo do nosso nome do residencial. O Residencial Aurora. Fala aí, Aurora. Quem é mais antigo que nos conhece sabe que a gente fez um desafio para escolher o nome dessa menina. E o nome que eu queria era Raquel, que o nome era mãe. O nome da mãe é Raquel. Então, minha esposa. E aí, eu queria Raquel e a gente fez uma votação, a grande maioria não me permitiu fazer uma loucura dessa. Então, esse aqui é o motivo do nome do residencial. Vá-se embora para sua mamãe. Então, vamos lá. Nessa aula 2, o que é que você vai aprender? Eu vou ler aqui porque senão eu vou esquecer. Você vai aprender a criar e colocar a escada do projeto. A gente vai colocar a escada, a criação das portas e janelas, a gente vai criar as paredes. Vou te mostrar como é que você pode criar as paredes personalizadas. Por exemplo, uma parede com aberturas, sem ser abertura de porta, às vezes só por um design, às vezes para fazer algum jardim ali vertical, não sei. A gente vai te mostrar, eu vou te mostrar aqui como é que você pode fazer isso. Também você vai aprender a fazer a criação do guarda-corpo. A gente vai fazer a colocação do terreno, calçada e outros elementos aí do terreno. E também a gente vai fazer a definição dos ambientes, que é quando a gente define o nome de cada ambiente, o que é quarto, sala. O Revit ele entende para separar aqueles ambientes. O Revit ele é tão inteligente que a gente separa os ambientes por área, ele já dá a área daquele ambiente. E, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto elétrico, ele já vai definir ali qual é a área de cada ambiente e vai ver qual é a necessidade de cada um daquele ambiente. É incrível essa ferramenta. Então a gente vai aprender tudo isso daí. Beleza? Então vamos para a aula agora, sem muita conversa. Vamos começar já de forma prática a nossa aula 2. Então vamos lá, turma. Vamos começar aqui a parte prática dessa nossa aula 2 do nosso curso gratuito de Revit da Vieira Academy. Ontem a gente já fez tudo isso daqui, toda a geometria principal do nosso projeto a gente já fez. E agora a gente vai começar a dar um pouco de vida para esse projeto aqui. A gente vai fazer a colocação da escada, a gente vai fazer a colocação das portas, janelas, a gente vai colocar aquelas paredes um pouco realçadas ali ao redor das nossas janelas para dar uma arquitetura um pouco diferente. A gente vai colocar guarda-corpo, vai colocar a parte do terreno, vamos colocar também o nosso pergolado, sei lá, bugou agora a minha mente. Vamos colocar o pergolado na nossa varanda, enfim, várias coisas a gente vai fazer aqui nessa aula 2, beleza? Então, antes de tudo, duas coisas importantes é a seguinte: se você estiver fazendo aí o seu projeto e tiver alguma coisa, por exemplo, assim, olha só, no seu corte tiver um pouco assim, ó, mais grosso, tal, como você está vendo aqui, ó, as linhas grossas, você digita TL, ok? TL você vai deixar todas as linhas igualmente finas. Aí para a gente desenhar aqui fica melhor, a gente consegue visualizar tudo melhor. Beleza? Então digita TL. Outra coisa é o seguinte. Vamos dizer que você não está conseguindo selecionar a parede. Olha só, estou dando vários cliques aqui no meio da parede e não consigo selecionar. Igualmente aqui no piso, ó, só selecionei a parede e só consigo selecionar se eu clicar nos cantos. Mas se eu clicar no meio, não vai. Por quê? Aqui no canto inferior direito, provavelmente aqui o seu comando de selecionar elemento por face, que é esse aqui, ó, vai estar com esse X vermelho em cima. Então você dá um clique nele, esse X vermelho vai sumir e aí você consegue selecionar tudo. Beleza? Então, dado esses dois recados aí, vamos começar a nossa aula. Primeira coisa, vamos fazer a adição da nossa escada. Então vamos vir aqui no nosso pavimento térreo. No nosso pavimento térreo, eu não estou enxergando a marcação da escada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó,
no estilo visual, vou colocar estrutura de arame. Estrutura de arame, a gente já consegue enxergar a marcação da nossa escada. E para criar a escada, aqui vai ser muito simples, porque a gente vai vir aqui ó, na aba de circulação e clicar na opção de escada. Selecione isso daí e aqui ó, presta bem atenção. Aqui em escada, olha só, nós vamos escolher essa opção de reta e nós vamos escolher essa opção aqui, ó, essa escada monolítica, beleza? Essa escada moldada no local. Para configurar a escada, por exemplo, existe a questão da gente configurar qual tipo que ela vai ser, se ela vai ser uma escada escalonada ou uma escala mais reta. A escada escalonada é essa daqui, ó. É aquela que é dessa forma aqui, ó. Tem aqui todos os degraus e aqui ela vem dessa forma também. A escada por laje é uma escada que nós temos os degraus aqui. Tá lindo. E a laje vem aqui reta, beleza? Então tem várias formas de você configurar a escada também. A gente pode fazer o seguinte, ó, na criação da escada, deixa eu fazer aqui algo menos feio. A gente pode colocar o material principal, que é a escada que a gente vai utilizar, que é dessa forma. Colocar o material principal aqui da estrutura, que é de concreto. E aqui a gente pode colocar um material sobressaindo aqui para fazer o nosso piso, por exemplo, uma madeira. A gente pode fazer também aqui o nosso piso, ele passando um pouco do nosso degrau, vai ficar essa pequena passada aqui, esse pequeno relevo. A gente pode colocar aqui também esse acabamento em cima do nosso piso. A gente pode dar nosso espelho no caso. A gente pode fazer o seguinte também, ó. A gente tem uma escada. E a gente pode fazer o espelho dela inclinado, mais ou menos assim, ó. Algo assim, não é tão inclinado como está aqui, mas é mais ou menos assim. Então, são várias coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma escada com os perfis em balanço. Então, vários tipos de escada a gente consegue fazer aqui no Revit. Por conta do tempo, a gente já tem uma escada aqui configurada para a gente criar, para a gente usar aqui nesse curso gratuito. Só que, infelizmente, por conta do tempo, a gente não consegue ensinar e configurar tudo, senão seria uma aula só explicando isso. Para você ter uma noção, na formação completa é um módulo específico só sobre escada. Então, tem várias aulas somente sobre escadas, para você ver tanto de coisa que você consegue fazer. Então, não daria tempo da gente ensinar tudo aqui. Mas para você inserir a escada, esse daqui, ó, olha só, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a largura real do lance. Eu vou colocar 0,90. Ok? Vou clicar aqui, ó. Preste atenção e vou puxar a nossa escada. E tá aqui, não está exatamente o mesmo tamanho, por conta da adaptação que eu falei para vocês. Mas eu vou puxar aqui 4 degraus, olha. 1, 2, 3, 4. Pronto. Clico aqui, já criou uma parte. E aqui eu vou clicar nesse canto de novo, olha, e vou puxar aqui para baixo. Beleza? Vou puxar e vou criar até aqui, ó, até esse último. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Foi. Clico aqui em concluir modo de edição. E aí a gente vai lá para o nosso 3D. Vamos lá para o nosso 3D. Estou aqui no 3D, vocês não consigo ver nada. É simples. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai vir com um recurso chamado caixa de corte. Ativando esse caixa de corte, fica onde? Menu de propriedades. Olha só. Menu propriedades. E aqui, ó, em extensões, temos caixa de corte. Olha só. Selecionando essa caixa de corte aqui. Quando eu seleciono ela, eu simplesmente clico nessa setinha aqui em cima. Olha só. E seguro. E puxo para baixo. Quando eu faço isso, vai acontecer que vai cortar e eu vou conseguir enxergar por dentro aqui. Então eu vou fazer isso mais para baixo até eu enxergar a minha escada. Beleza? Vou subir aqui um pouquinho mais, só para eu ter uma noção melhor. Pronto, criei aqui. Pode ver que a minha escada ela não está chegando lá em cima. E pode ver também que ela está por dentro do piso, olha. Então, primeira coisa, eu vou selecionar a escada, seleciono a escada aqui, e em deslocamento você vai colocar 0,048, deslocamento da base, que é
a parte aqui desse piso, beleza? E outra coisa também é que você vai selecionar a escada e você percebe que o número desejado é 17 e o número real que tem são somente 14. Só que por isso que não está chegando lá em cima, porque ele quer vencer todo esse vão. Quando eu coloco aqui número desejado, é como se eu falasse o seguinte para o Revit: olha, só vai conseguir chegar no topo se tiver 17 degraus. E só tem 14, não tem mais. Então o que eu faço? Eu coloco 14 aqui em cima também. Então com isso vai aparecer essa mensagem, eu clicar em OK, e aí ele vai aparecer já lá em cima. Beleza? Tá cortando ali, mas é porque tá na nossa caixa de corte, beleza? Então, com isso daqui, a nossa escada está criada. Se eu quiser, eu posso deixar esse guarda-corpo. Eu não vou deixar guarda-corpo nenhum, não. Eita, eu apaguei algo além. Dá para não apagar o que não deve aí. Então, seleciono aqui os guarda-corpos e vou fazer isso daqui, beleza? Então, deixando aqui a minha escada, tá ela criada. Você pode perceber que essa escada ela tem aquele pequeno relevo, olha, tem os materiais aqui de madeira por cima, tem aquele pequeno relevo e tudo isso faz parte da configuração da escada. E você pode criar também uma escada com espelho vazado, os degraus em balanço, tudo isso. Mas enfim, escada aqui feita, a gente precisa abrir a laje porque ninguém vai ficar atravessando ali a laje, né? Então a gente precisa fazer essa abertura. Como é que a gente faz isso? Vou aqui no meu pavimento superior, seleciono esse meu piso aqui, ó, olha só, isso aqui é o primeiro piso, que é o contrapiso mais porcelanato. Eu quero, por enquanto, ocultar esse piso, porque eu quero visualizar a nossa laje para abrir a laje e depois abrir o contrapiso, esse piso aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Se eu quero ocultar ela, eu quero ocultar temporariamente. Eu vou digitar H duas vezes. H, olha aqui, ó. H, ficou essa marcação azul aqui na minha tela. Deixa eu só conferir se está gravando mesmo. Tá. Ficou essa marcação aqui azul na minha tela. E aqui, ó, eu já tenho a minha laje. Selecionei essa minha laje, clico em editar limite. Quando eu clicar em editar limite, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a abertura aqui, ó. Eu vou clicar na opção de linha e vou puxar até aqui, ó. Olha, ela já não está reta. Ela não está reta, eu vou puxar daqui. Pronto. Pronto, já ficou aqui. Tem que se ligar para ver se está retinha, beleza? E isso daqui tem que vir até aqui, ó. Cadê? Não, é aqui mesmo. Então eu vou pegar, só fazer esse contorno. Só esse contorno aqui. Pronto. Fiz esse retângulo aqui. O que eu poderia fazer para ser mais rápido? Selecionar a opção de retângulo. Então eu clicaria nessa ponta. E depois eu clicaria nessa outra ponta aqui. Beleza? Então fiz tudo isso, clico em concluir. Agora a única coisa que eu preciso é fazer também essa mesma abertura no meu contrapiso. Então vou digitar aqui, ó, HR. Quando eu digito HR, tudo que eu ocultei temporariamente volta. Então voltou aqui o meu piso, agora eu seleciono ele, editar limite, venho com a opção de retângulo e faço essa seleção aqui, ó. Pronto. Fiz essa seleção. Vai perguntar se eu quero unir geometria. Ok, vou unir. Tá de boa. Pronto. Uni aí a minha laje. Ela foi feita. Foi feita aqui a minha abertura, na verdade. Então, tá aqui a abertura da minha escada. A abertura da minha escada, ela foi feita. E aí, com isso, a gente finaliza essa parte da escada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente começar a adicionar todas as portas e janelas do nosso projeto. Então, tudo que é porta e janela, a gente vai adicionar agora. Então, vamos começar lá pelo pavimento térreo. Lembra que o térreo está aqui, ó, com o estilo visual estrutura de arame. Eu vou até salvar aqui o projeto. Da estrutura de arame. E aqui embaixo só temos duas portas e uma janela. Essa janela em L aqui na sala.
beleza? Então, para adicionar portas, são duas formas. A primeira, você vai vir aqui no comando porta e vai dar um clique na aba arquitetura e clica aqui em porta. Ou você digita DR. Pronto, você ativou o comando porta. E aí, para isso, agora é só você escolher a porta que você quer e adicionar no seu projeto. É muito simples. Por exemplo, eu tenho aqui a porta de entrada. Essa porta aqui de entrada da RevitFlex. Essa daqui, que é de 100 por 210. 1 metro por 2,10. Então, eu simplesmente faço isso e jogo meu mouse para fora. Escolho a minha porta. Quando eu coloco meu mouse para fora, pode perceber como ele fica, um sinal de bloqueio aqui. Ó. Por quê? Porque como é uma porta, o Revit sabe que você só pode adicionar uma porta em parede. Você não vai criar uma porta no vazio. Então, você tem que adicionar em uma parede. Então, ele só vai aparecer a projeção da porta quando eu colocar o meu mouse sobre uma parede. Olha só, apareceu aqui. Ó. E ele já vai mostrando onde é que a porta vai ficar. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, para ficar numa representação parecida com a nossa porta aqui da marcação do AutoCAD. E perceba que quando eu movo aqui, ó, ele muda a direção aqui, o lado da minha porta. Então, se eu quero aqui, por exemplo, e ela está assim, olha só, você diz a minha está do lado errado, o que é que eu faço? Tecla espaço. Quando você tecla espaço, ela inverte aqui o lado. Olha só, e aqui ela inverte também, no outro sentido. Beleza? Então eu vou colocar mais ou menos aqui, como é só a fim de conteúdo, de aprendizado, a gente não precisa colocar exatamente na posição certinha não. Beleza? Então fiz isso, vou adicionar a outra porta, só que não é essa mesma. Então eu venho aqui e troco. Essa daqui é uma porta de 80. Deixa eu ver, eu acho que é. Vai ser. Se não for, é. Se não for, vai ser. Pronto, aqui essa porta de 80 da área de serviço e vou dar um clique aqui, ó. Minha porta já foi adicionada. Quando eu for lá no meu 3D, eu vou baixar essa minha caixa de corte e olha só, as minhas portas vão estar aqui. Só que perceba uma coisa, as minhas portas ficaram por dentro do piso, olha. Então, se eu adicionei essas portas, eu vou colocar a altura do peitoril 0.048. Por quê? Porque é a espessura do meu piso. Beleza? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Seleciono essa minha porta. 0.048. Pronto. Adicionei aqui. Já está a minha porta. Que, na verdade, ela já vem até com um deslocamento. Eu vou até dar um Ctrl Z. Deixa eu ver. Essa aqui já vem com deslocamento, então vou deixar ela do jeito que está mesmo, beleza? Vai ficar um negócio muito alto aqui e tudo mais. Então essa daqui já está ok. As portas do pavimento térreo já foram colocadas. E agora a gente vai adicionar essa janela para finalizar logo tudo aqui do pavimento térreo. A janela vai seguir a mesma lógica. Você está vendo como é rápido projetar no Revit, né? Rapidinho você adicionou duas portas. Aí você pode pensar, Cid, e se eu quiser colocar uma porta diferente? Se eu quiser um outro tipo de porta? Aí tem duas opções. Ou você pode criar uma família de porta no design que você quiser. Ou você pode fazer a opção mais comum, que é baixar alguma família de portas já existente. E aí na aula de amanhã a gente vai falar mais sobre família. Vou mostrar dois sites que você pode baixar famílias gratuitamente, sem pagar absolutamente nada. E ainda eu vou liberar um pacote com 2.500 famílias gratuitamente para vocês. E tem vários tipos de portas. Então você vai poder pegar essas portas, colocar no seu projeto e fazer vários tipos aí de projetos com portas diferentes. Beleza? Então, entendido isso daqui, vamos colocar a nossa janela. Mesma coisa, aqui de lado, olha. Comando janela, você clica aqui ou digita WN. Digitando WN, vamos adicionar essa janela. Vou vir aqui, ó, vou pegar janela em L e eu vou aproximar ela mais ou menos daqui, ó. Olha só que quando eu for colocando na posição, ela já vai ficando. Vou colocar mais ou menos aqui e dar um clique. Quando eu der um clique, ela já vai funcionar. Vamos ver aqui, ó. Essa janela em L, ela foi adicionada, beleza? Então, o que acontece?
Essa janela aqui, deixa eu só tirar essa caixa de corte. Vou levantar aqui. Essa janela aqui, ela não vai ficar lá em cima não, beleza? O peitoril dela está muito alto. Então vamos modificar, vamos colocar 0,40. Não, ainda está alto. Eu não vou deixar ela mais alta que a porta. Deixa eu colocar aqui 0,20. Pronto, 0,20 ou até 0,30. Deixa eu ver. Tá bom. Vai ficar 0. Vou colocar nenhum nem outro, 25, nem lembro quanto foi que estava. Mas enfim, aqui é só para fins de exemplo mesmo. Então aqui está a nossa janela em L e a gente já consegue ver lá por dentro a nossa escada. Consegue ver a porta, consegue ver a bancada, então consegue ver tudo se tiver as famílias aqui dentro também. Adicionou portas e janelas aqui dentro, no térreo. Vamos agora para o pavimento superior. O pavimento superior ele está recheado de portas. Cadê? De portas e janelas. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, colocar em estrutura de arame. E em subjacência está aparecendo aqui as coisas de baixo. Eu não quero, vai ficar muita confusão. Então eu vou vir aqui em subjacência e vou colocar nenhum. Beleza? Pode ver que sumiu ali, ó. Tá só o que é superior aqui em cima. Então vamos lá. Vamos começar por esse quarto aqui, ó. Esse quarto temos uma porta. Então vamos aqui em porta. Essa porta comum aqui de 70. Está até menor, mas uma porta menor aqui não rola não, é um quarto. Então vamos colocar aqui essa porta de 70. Beleza? Quando eu adicionei a porta, por exemplo, eu vou aumentar aqui a cores consistentes. Está aqui a minha porta, olha. Se eu quiser, por exemplo, inverter, olha aqui, eu selecionei, essa porta aqui está marcando 12 centímetros. Eu não quero 12 aqui, eu quero 0,10. Olha só, altero aqui, tá ok. Outra coisa, se eu quiser inverter o lado, eu clico nessa seta. Olha só como é inteligente. Mudou aqui a setinha, já mudou a orientação. Aqui também nessa outra seta. Beleza? Então a gente pode fazer todas essas modificações aí sem perder muito tempo. E perceba que o Revit também ele já abre a parede automaticamente. E a partir do momento que a gente coloca uma porta, o Revit ele já adiciona essa porta nas nossas tabelas e também ele já retira os tijolos e os materiais da parede, porque fez uma abertura na parede. Então essa parte da abertura aí que vai ter, ele já tira todo o material dali do quantitativo. Então já fica algo muito preciso. Muito preciso mesmo. Então isso é muito bom. Vamos lá continuar. Porta de 70. Essa porta comum aqui, ó. Venho e teco lotado para girar. Aqui está 14. Aqui, ó. A cota aqui em cima. Vai aparecer aqui em cima a cota. Olha só. Quero que fique 10. Pronto. Ficou. Posição certa. Cliquei. Fechado. Essa porta aqui também já foi. Agora vou voltar aqui para o meu estrutura de arame para ver onde aqui tem mais portas. Tem uma porta aqui no banheiro. Ó. Eu vou colocar uma porta de 60 nesse caso. E eu não coloquei aqui a parede do banheiro. Mas tudo bem, vamos criar a parede do banheiro aqui, vamos. Porque não foi criado. Não foi criada a minha paredinha. Aqui. Olha só, olha aqui. Ativei o comando parede. Selecionei a parede certa. Acabei mordendo minha afta agora. Nossa. Ai, que dor. Tô com a afta na língua. Acabei mordendo ela. Caramba. Tudo pra dar. Ó. Então vamos lá. Selecionei aqui, ó, nível coberta, restrição superior, sem nenhum deslocamento. E vou simplesmente clicar aqui, ó, tá no outro lado, tecla espaço. Vou arrastar para cá. Pronto, já tá aqui. Agora vamos lá criar a nossa porta. Vou pegar a porta de 60, vou dar um espaço para virar o lado. E aqui vai ficar 0,10. Ó a cota aqui em cima. Aparece, ó. 0,10. E não tem problema nenhum você colocar na posição errada e depois selecionar a porta e alterar essa cota. E se tivesse, por exemplo, 0,50. Aí você só vem aqui depois e altera, sem problema nenhum. Beleza? Vamos adicionar uma outra dessa aqui. Teclar espaço. Pronto. Foi aí. E vai precisar de mais uma porta aqui. Nesse caso, vou botar uma de 70.
aqui. Pronto. Adicionei mais essas portas. Vindo aqui no nosso 3D, perceba que nós temos todas as nossas portas. E elas estão, ó, também dentro do piso. Eu não coloco logo o deslocamento porque eu quero que vocês vejam. Para não ficar, só faz isso e dane-se aí, sem saber o porquê que tu está fazendo isso. Não, a gente está colocando deslocamento por conta do piso. Então você vai selecionar todas as suas portas, ou seja, clica em uma, tecla Ctrl e segura e vai clicando nas outras. Olha só. Pronto. Selecionei tudo isso daqui. Agora eu vou vir à altura do peitoril 0.048. 0.048. Feito isso, olha só, já subiu aqui, tá ok. Beleza? Então, portas criadas, pavimento superior, todas as portas já estão ok. Agora vamos fazer a colocação das janelas. Colocação das janelas. Beleza? Então vamos lá. Venho aqui em janela. Não vou usar mais essa janela em L. Vou usar essa janela de correr aqui, ó, que vai ficar nos quartos. Então é só pegar a janela, colocar sobre a parede e escolher a posição certa. Dou um clique aqui, ó. Pronto. Adicionei a minha janela. Nesse caso, essa janela está com um peitoril aqui de 0.65. Essa janela aqui ela vai ter um peitoril de 0.90 para ficar na altura certa. Beleza? E agora vamos adicionar as outras. Nós temos aqui, ó, uma outra janela. É até uma menor, mas a gente coloca essa aqui mesmo. Essa janela aqui. Adicionamos essa outra janela aqui. E com isso conclui esse tipo de janela. Vou voltar aqui, teclo S uma vez e volto na janela basculante. Essa janela basculante, nós temos uma aqui, mais ou menos nesse canto aqui, ó. Que o peitoril dela aqui a gente vai colocar 0.87. 0.87 no peitoril dela. E aqui a gente vai adicionar a outra janela. Beleza? Mais ou menos aqui, ela não é no centro não. Então, essas duas janelas aqui que não são centralizadas, já adicionei. Com isso, todas as janelas foram criadas. Eu vou levantar aqui agora a minha caixa de corte. Eu preciso até unir. Ó. Unir, selecionar a laje e clico na minha parede. Pronto. Olha só. Aqui as minhas janelas elas foram criadas. Você pode pensar, nossa, ela está tão baixas. E todo esse espaço aqui, mas é porque tem 60 centímetros a mais aqui de platibanda. Então é normal que tenha essa impressão. Mas elas estão na posição correta, estão na posição boa aí. Essa daqui não. Essa daqui está 0.9, tem que estar 0.90. Vou até conferir as outras, que nem ficou também, ó. 0.87, que foram as primeiras. Essa aqui já está. Essa também, essa também. Tudo certo. Pronto, então tá ok aqui, essas janelas já foram colocadas, beleza? Janelas feitas, colocadas, falta somente essa porta aqui, olha. Porta que dá acesso à varanda, então vou vir aqui em porta, vou selecionar aqui, ó, porta de acesso à varanda. Vou colocar já o deslocamento, você já sabe o porquê, 0.048. E vou adicioná-la aqui mais ou menos no meio. Beleza? Então, adiciono aqui. Fechou. Pronto. Porta foi criada. Então, com isso, a gente já tem todas as nossas portas e todas as nossas janelas. Tudo isso já foi. Primeira parte. Ok. E a gente vai fazer o seguinte agora. Para fazer como uma moldura em todas as nossas janelas aqui do pavimento superior, a gente vai colocar uma parede sobressaindo aqui 30 centímetros em volta dessas janelas aqui, ó, tanto dessa quanto dessa e das outras lá atrás também. Então presta muita atenção e vem comigo. É o seguinte, vou moldar aqui o meu estilo visual para cores consistentes. A gente já pode mudar aqui, ó, já tá as visualizações aqui, tudo ok, bonitinha. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar DI não,
Que DI? De onde foi que eu tirei DI? DI é mais para frente, quando a gente for colocar as cotas. Voei aqui. Então eu vou selecionar aqui a opção de parede. Em parede, eu vou vir aqui na opção de gesso. Tá vendo aqui, ó, parede de gesso? A gente vai criar como gesso mesmo, foi uma adaptação que a gente fez para esse método construtivo. Mas como a gente vai fazer de steel frame, light steel frame, essa casa, a gente vai fazer com a própria estrutura e fazer esse cobrimento aí. Beleza? Mas aqui a gente vai colocar uma parede de gesso. Ok? Então, vou fazer o seguinte. Essa parede aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui um deslocamento da base e também vou colocar uma restrição superior. Beleza? Então, como é que vai funcionar? Essa restrição superior eu vou colocar não conectado. E qual vai ser a altura não conectada dela? 1,35. Faz exatamente isso. Parede básica de gesso. Restrição superior não conectada 1,35. Deslocamento da base. Você vai colocar 0,85. Pronto. Está na altura certa. Agora é só dar um clique aqui, ó, na ponta da janela e puxar. Pode ver que ela já está no canto certo. Se ela tivesse para cá, ó, eu teclaria espaço. Pronto. Digito aqui 0,30. Foi criado isso daqui. Agora eu vou selecionar isso. Vou digitar DM, tá? D de dado, M de Maria. Então, DM, seleciono ela, digito DM. Clico aqui, ó, no meio da minha janela, onde aparecer aqui, ó, no meio dela. Clico, jogo para cima ou para baixo e clico de novo. Tanto faz. E aí, olha só que vai ficar as duas paredes. Se você for fazer isso daqui, e olha só, quando você espelhar isso, sumir a outra parede, é porque o seu comando espelhar, que isso aqui é o comando espelhar, ele está com a opção copiar desativada. Então você ativa ela, clica aqui, ó, e desceu. Pronto, já tem aqui essas duas paredes. Beleza? Vamos fazer isso nas outras também. Vou vir aqui, ó, parede. Essa parede aqui já está nas configurações certas. Então, seleciono aqui e... Opa, coloquei 20. Vou selecionar aqui e colocar 0,30. Fechou. E vou espelhar ela. Pronto. Espelhei aqui. Já coloquei essa também. Vamos fazer agora aqui. Então, olha só que ficou do lado errado. Ó, tecla espaço. 0,30. Eu posso até criar aqui também ao invés de espelhar, tá? Aqui, ó, 0,30 também. E aí vamos criar dessa daqui 0,30 e também aqui 0,30. A gente pode copiar essas duas, selecionar elas duas e copiar para lá? Pode, mas eu prefiro que a gente faça do zero porque pelo menos você pratica. Então tá, as duas configurações aqui, selecione esse lado, espaço 0,30, aqui 0,30. Pronto. Fechou aqui, ó, tudo isso. Agora eu só vou fazer a parte aqui, ó, do fechamento de cima, como se fosse o piso. E a gente vai utilizar o comando de piso. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no comando de piso. Vou selecionar a opção de gesso. E esse deslocamento aqui, ó, eu vou colocar 2,20. Colocar 2,20. E aí, quando eu fizer isso, eu só venho aqui, ó, e pronto. Criei isso daqui. Eu vou criar tudo de uma vez só, porque vai ficar tudo junto. Então, já crio aqui também. E nem precisa ir até dentro. Só ir até aqui a pontinha já serve. E crio aqui também, ó. Beleza? Então, selecionei todos esses daqui. Tem embaixo também. Olha só. Embaixo. Esse daqui tá ok. Essa daqui eu desci muito. Desci para dentro da parede. Não precisa. Para ficar alinhado aqui com a massa corrida. Então, foi tudo isso daí. Dou um concluir.
Pronto. Essa daqui, ó, foi criada na parte de cima, como você está vendo aqui, ó. Agora a gente vai fazer uma cópia dela para baixo. Como? Seleciono ela, clico aqui em copiar, olha só. Seleciono esse meu piso que eu acabei de criar. Venho nessa opção aqui, ó, copiar. E aí vai ativar essa opção. Aqui embaixo, nessa setinha, eu vou clicar nela e vou vir aqui, ó, alinhado com níveis selecionados. Feito isso, vou selecionar superior também, vai dar um erro. O Revit, o que foi que ele entendeu? Entendeu que as paredes que os pisos estão se sobrepondo, tem um por cima do outro. Então, tem um dentro do outro ali. Ok, tudo bem. Eu só dou um clique aqui, vou selecionar um deles. Alcide, não selecionou nada. Cliquei, não selecionou nada. Por quê? Ele selecionou. Pode ver aqui no menu de propriedade, está com piso selecionado. Se eu teclo ESC, ele cancela. Se eu clico de novo, ele seleciona. É porque tem dois. Então, eu selecionei, você também selecionou, o piso que ele está oculto por dentro do outro. Então, é como se não tivesse selecionado, mas está selecionado. E aqui a gente vai mudar esse deslocamento. Se eu não me engano, deixa eu colocar aqui 1,20. 1,20. Não é 1,20. Deixa eu colocar só 1 aqui. Também não é 0,85. Pronto. 0,85 já foi aqui. O nosso piso está na posição correta. Agora, o que é que eu vou fazer? Ou nem, na verdade nem está. Vou selecionar ele aqui, ó. 85 mais 10, 95. Vou colocar aqui 95. Deixa eu ver se foi. Não acho que foi. Pronto, foi. Com isso, pode ver que está um por dentro do outro aqui também, ó. A gente utiliza o comando unir. Então, eu venho aqui em unir, seleciono ele e vou vindo aqui, ó. Olha só, você vai unindo aí seu piso. Você pode vir aqui e marcar múltiplas uniões, tá? Marca múltiplas uniões, dá um clique nesse piso e vai marcando todas as paredes. Olha só. Pronto. Agora eu teclo ESC para fechar. Venho unir de novo, múltiplas uniões. Clique nos de cima agora. Bem mais rápido. Pronto. Foi. Fechou. Todos esses pisos e paredes aqui estão criados. E a gente consegue ter esse efeito bem bacana aqui para dar uma volumetria na fachada. A ideia é trazer uma volumetria um pouco diferente para a nossa fachada, para dar um pouco ali de diferença também no design que não é muito comum por aqui, beleza? Então a gente adiciona isso daqui, fechou essa parte. O que é que falta agora? A gente vai fazer a criação do guarda-corpo, colocação do guarda-corpo e também a colocação do nosso pergolado. Então vamos fazer primeiro a colocação do pergolado. Vamos vir aqui em pavimento superior. O pergolado ele vai vir aqui em cima, nessa varandinha aqui, ó. Só que, não sei por que tem isso daqui, deixa eu apagar, eu acho que no teu não tem. Pronto. Só que, o que é que acontece? Você vai lá no seu arquivo, aqui ó, nesse link do material de apoio, vai lá nesse link, e aqui em famílias, você já vai encontrar essa parte de famílias aqui, ó. Você vai baixar aqui essa parte pergolado varanda. Então baixa isso daí, beleza? Quando você baixar esse pergolado, você vai fazer o seguinte. Cadê? Você vai abrir esse pergolado aí no seu projeto. Então, deixa eu procurar ele aqui. Onde que ele está. Arrastei aqui para o lado, sei lá, algum arquivo pessoal, enfim. Cadê? Aqui, achei. O que é que você vai fazer? Quando chegar na pasta, você clica e segura e arrasta. E joga aqui dentro. Olha só, arrastou, jogou aqui dentro, ele vai atualizar e você já pode adicionar. Então, vou adicionar aqui em qualquer canto mesmo. Pronto, adicionei. E agora eu vou posicionar ele no canto certo. Qual é esse canto certo? Quando eu selecionar esse meu pergolado, eu vou digitar MV, seleciono ele, digito MV, clico aqui nessa quina e jogo nessa quina aqui também, ó.
jogo nessa quina aqui, ó. Jogou na quina, seleciona MV de novo, clico aqui em qualquer canto, jogo para o lado direito e digito 0.50. Pronto, vai ficar aqui nessa posição. Beleza? Tá nessa posição. Quando eu vier no 3D, perceba aqui onde ele vai ficar. Olha só, aqui está o nosso pergolado adicionado. Beleza? Então adicionou aqui. Pode ver que ele está por dentro do piso. Ou a gente vem aqui em unir e seleciona o piso. Olha só. E aí tá ok. Beleza? Então adicionou essa parte aí do pergolado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente adicionar o nosso guarda-corpo, que ele vai pegar nessa região aqui. Na verdade, não vou nem adicionar o guarda-corpo agora. A gente vai adicionar outra coisa. Perceba o seguinte. Aqui a gente pretende até colocar uma jacuzzi, uma churrasqueira. Talvez na jacuzzi não entre. A gente está pretendendo fazer planos de venda diferentes. Por exemplo, se a pessoa quiser comprar com a jacuzzi, churrasqueira, tudo pronto, ela compra. Se ela quiser comprar sem essas coisas, ela pode comprar também. Então a gente tem esse tipo aí de casa, caso a pessoa queira. Então aqui vai ser uma área de lazer. Só que imagina a pessoa aqui nessa casa. Olha só, vou mostrar no 3D. Imagina que é porque não tem outra casa lá ainda. Mas a pessoa curtindo aqui. E aqui atrás e na frente tem as pessoas também olhando. Então acaba perdendo a privacidade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui, ó, uma parede falsa. Aqui vai ser um brise só. Um pequeno brise. A gente vai adicionar aqui para tampar essa visão. Ou pelo menos diminuir e dar um pouco mais de privacidade. Então vamos vir aqui em arquitetura. Criação de parede. E a gente vai selecionar aqui, ó, brise de madeira. Aqui, ó, brise de madeira. Pavimento superior, tira esse deslocamento e coloca ele conectado aqui a restrição superior para a coberta, para ficar nessa configuração aqui, ó. Ficou nessa configuração? Pronto. Vou pegar aqui mais ou menos no meio e vou puxar para cá, até a ponta. Vamos lá, vai carregar. Pronto, foi criado. Pode ver que está um pouco para fora. Eu só vou selecionar. Aqui, ó. Não é selecionar uma madeira não, tá? Se você vir aqui, você tem a opção de selecionar uma madeira também, mas não é não. É selecionar a parede mesmo. Beleza? Então eu vou clicar na minha setinha aqui. Opa! Ela está arrastando a minha parede junto. Então o que é que eu vou fazer? Quando eu selecionar ela, clico aqui nessa bolinha. Em cima da bolinha eu vou clicar com o botão direito. E vou vir em não permitir união. Beleza? Então aí agora eu vou arrastar, movendo aqui com as setinhas só. Pronto, já movi a minha parede aqui na posição certa. No meu 3D, a gente vai ter uma configuração mais ou menos assim, algo que não está definido ainda. Nem se sabe como é que vai ser isso ainda, mas a gente já adiciona aqui somente para ter uma representação. Beleza? E agora só vai faltar o nosso guarda-corpo. Vamos lá. Pavimento superior de novo. Vou vir aqui em guarda-corpo. É tudo muito simples para criar no Revit. Guarda-corpo. Vamos usar esse aqui, ó, guarda-corpo de vidro. Então vamos clicar nessa, não tão na ponta não, mas vamos pegar mais ou menos aqui. Aqui, ó. Aqui. Já criou uma linha. Clico aqui de novo e jogo para cá. Beleza? Eu não sei nem se eu consigo criar aqui solto. Eu acho que não. Deixa eu tentar. Não vai. Então eu tenho que criar por parte. Essa primeira parte vai vir aqui. Clico em concluir. Agora você tem que ficar ligado em as linhas estar retas. Se ficar assim, não vai rolar muito não, viu? Aqui, ó, dá erro. Então tem que estar bem alinhadinho aqui. Beleza? Então clico aqui, ó, concluir. Concluir. Perceba que esse meu guarda-corpo ele já está com aqui, ó, o deslocamento da base 0.048. Coloca no seu também. Então vamos lá de novo no comando guarda-corpo. Vou pegar mais ou menos nesse alinhamento e vou puxar para cá. Ó. Pronto. Criei aqui, concluir. Olha só, esse aqui ele ficou mais para fora. Então
venho com o comando MV, que é de mover. Olha só, seleciono guarda-corpo, MV, clico aqui embaixo e jogo aqui para cima, olha. Pronto, adicionei isso daqui. E agora eu posso até copiar, ó. Seleciono esse daqui, já está criado. CO de copy, clico nesse ponto e clico aqui também, ó. Pronto, copiei. Agora eu só vou vir aqui no guarda-corpo e criar esse pedacinho. Vim aqui e criei, concluir. Vou salvar agora não. Deixa eu só mover ele aqui para dentro. Pronto, tá feito aí meu guarda-corpo. Quando eu for lá no meu 3D, olha só o guarda-corpo já criado. Então, tá aqui, ó, ele todo detalhado, todo o detalhe aqui do meu guarda-corpo, bonitinho, colocado na posição. E isso daqui não é nada definitivo ainda, mas só para a gente ter uma ideia de como mais ou menos vai ser. Beleza? Então, essa parte aqui da calçada e tudo mais, já foi tudo definido. O que acontece agora? A gente vai... Da calçada não, né? Da varanda. A gente vai fazer a calçada agora. Eu vou desativar aqui essa minha caixa de corte, beleza? Propriedades, extensões, caixa de corte, desativado. Beleza? Deixa eu só confirmar aqui se está gravando certinho. Não, aqui não. Tá gravando, né? Tá. Porque eu tenho medo, porque já teve vezes que eu comecei a gravar uma aula de 1h20 e quando eu terminei eu vi que eu não estava gravando. Eu não tinha nem dado play. Então tive que gravar tudo de novo. Mas enfim, o que a gente vai fazer agora? Com tudo isso daqui criado, a gente vai criar a nossa calçada. Vamos aqui no pavimento térreo. Eu vou apagar esse corte aqui, beleza? Deixa eu selecionar esse corte aqui. Vou apagar. Deixa eu ver se não apaguei nada. Apaguei a porta, rapaz. Apaguei a porta. Aqui, eu quero selecionar só o corte. Pronto. Tem aqui, ó. O que eu posso fazer já? Eu posso já fazer a cópia dessa casa para os outros locais aqui, ó. Já que já tem uma pronta. Tudo igual. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir no 3D. Seleciono tudo isso daqui, ó. Clico com o botão direito e botão esquerdo e seguro e arrasto aqui, ó. Selecionei tudo. Quando eu selecionei tudo, eu vou vir lá no pavimento térreo. Perceba aqui, quando eu seleciono em uma vista e troco a vista por aqui por cima, preste atenção, por aqui por cima, ele continua selecionado. Porém, quando eu seleciono tudo e troco a vista por aqui, ó, ele continua também. Olha só que infeliz. Antigamente não ficava não, eu acho que é outras versões, então. São 2020, alguma coisa assim. Mas se não selecionar, fica ligado aí, beleza? Para selecionar tudo. Então tem que selecionar tudo para garantir que não vai mover só uma parte do projeto e a outra não. Mover não, né? Copiar. Então feito isso, o que é que eu vou fazer? Digito CO de copy. Eu vou pegar um ponto de referência, que é tudo igual. Então eu posso pegar nesse ponto aqui e copiar para cá. Eu posso pegar nesse ponto aqui e copiar para cá. Eu posso pegar nesse ponto aqui e copiar para cá. Tanto faz. Então, eu vou pegar aqui, ó. Daqui para cá. Copiado. Vamos lá, vai carregar. Dou um OK aqui. No meu 3D, olha só. Já apareceram as duas. Beleza? Então, vamos selecionar aqui de novo. Selecionei de novo. Aqui em pavimento térreo. Copiar. Clico aqui e foi. E aí vai clicar, apareceu o aviso, a gente dá um OK e já foi copiado. Com isso, olha só como está ficando o nosso projeto. Olha tudo isso que você já criou. Tudo isso daqui você já fez a criação. Beleza? É incrível. E você pode perceber, às vezes aparece a marca da laje. É normal, é só alguns bugzinhos do Revit que bugzinho de visualização, mas tem problema não aparecer e tudo mais, o que importa é do jeito que está construído, beleza? Então, olha só, se a gente quiser mudar aqui para o estilo realista, a gente consegue ter uma visualização melhor, olha só, aqui foi criado. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a criação do terreno, e aí é o seguinte, existem várias formas de criar esse terreno.
A gente não se apega muito em criação de terreno no Revit, somente da calçada, claro, mas gramado, arborização, essas coisas. Por quê? Porque tudo isso a gente faz no Lumion, no software que a gente faz as renderizações realistas. Renderização realista a gente não faz no Revit, porque a função do Revit não é essa. Ele tem a opção de renderizar? Tem. A gente consegue renderizar no Revit? Consegue. É uma renderização boa, profissional, realista? Não é. É como se ele te entregasse somente um bônusinho ali, só para você ter uma noção de como é que é. E para você conseguir pegar um render legal no Revit, dá muito trabalho. Dá um trabalho tão grande que não vale a pena. Então, por isso que a gente utiliza o Lumion. O Lumion a gente consegue renderizar uma imagem muito rápido. E a gente consegue fazer toda a parte de terreno, com grama, árvores e tudo mais. Carros também. Então a gente consegue fazer as coisas muito mais rápido lá no Lumion. E a boa notícia é que quem for fazer a matrícula na formação completa de Revit vai ganhar como bônus a formação completa de Lumion. Que a formação de Lumion ela custa quase R$ 500. Então quem fizer a matrícula vai ganhar aí acesso à nossa formação de Lumion gratuitamente, sem pagar absolutamente nada. Sem pagar absolutamente nada. Beleza? Para que vocês aprendam a fazer também as renderizações. A gente está te ensinando a fazer o projeto e você vai aprender a deixar ele realista para você postar no seu Instagram profissional, colocar no seu portfólio, enfim, e até melhorar aí os níveis dos projetos da faculdade e do seu trabalho também. Mas enfim, entendido isso daqui, já está aqui ó, a nossa marcação. E para criar a calçada, a gente cria aqui de uma forma também simples, porque o material, a gente, por exemplo, a gente cria só um piso, cria os pisos e o material mesmo, a aparência, a gente faz no Lumion, porque a gente consegue alterar o material lá e colocar as texturas, tudo muito bonitinho. Então, a gente faz aqui só a colocação do piso. Então vamos lá, a gente vai vir aqui ó, em piso, vou selecionar aqui essa laje de concreto mesmo. E aqui em altura do deslocamento está 2,20. Eu vou colocar menos 0,05. Faz isso. Pavimento térreo, beleza? Menos 0,05. Faz isso daí. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui ó, e vou criar essa parte aqui da garagem com o retângulo. Olha só. Crio esse retângulo aqui e vou concluir. Criei um. Agora o que eu vou fazer? Vou criar um outro piso. Mesmo nível altura de deslocamento, tá? Retângulo de novo e vou criar esses pisos aqui. Ó. Opa! E vou criar essas calçadas aqui, ó. Olha só. Essas pequenas pedras aqui que serão pedras diferentes, talvez numa organização até diferente, mas isso daqui é só a fim de criação. Vocês, eu quero mudar isso daqui. Muda. Eu peço até que você mude. Sei lá, se você quiser fazer algo assim, e aí o outro é assim, e aí o outro é menorzinho, e aí o outro é aqui de lado, aí aqui vem pegando tudo. Se você quiser fazer um caminho assim, faça. Você já sabe fazer, é só fazer isso daí. É só fazer os desenhos. Se você quiser algo circular, você consegue. E tá tudo bem. Beleza? Então, você pode fazer aí. Fiz isso daqui, ó. Concluir. Pronto. Vamos lá no meu 3D? Olha só, o 3D já apareceu aqui o nosso piso. Beleza? Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu posso simplesmente selecionar ele. Seleciono os dois aqui, ó. Copy. Clico aqui, por exemplo, vou clicar aqui, ó, nesse ponto daqui. E vou clicar nesse mesmo ponto na outra casa. No mesmo ponto na outra casa. Pronto. Fechou aí esses três. No 3D, olha só, já tá os três aqui. Beleza? Agora a gente vai criar esse piso principal aqui, que é o de acesso. Então, vamos vir aqui em piso, retângulo, e vou selecionar aqui, ó, nesse ponto aqui. Ó.
Ou eu posso selecionar, para ficar mais fácil aí para você, ó, seleciona aqui, puxa lá para o final e pronto. E é o seguinte, quando eu finalizar, perceba que a gente vai ter um piso aqui bem reto e tal. Se esse for o seu objetivo, você pode fazer sem problema nenhum mesmo. Só que você também pode fazer coisinha diferente. Por exemplo, a gente vai colocar o gramado aqui, tá? Mas você pode colocar, por exemplo, um piso com várias aberturas. Por exemplo, vou selecionar aqui o piso, clicar em... Eu vou dar uma estrutura de arame, né? Colocar cores consistentes. E ó, pronto. Seleciono aqui meu piso, editar limite. Sei lá, vamos dizer que você quer colocar várias partes circulares aqui, ó. Vai copiar. Vamos dizer aqui, ó. Vai até lá o final. Concluir. E aí quando for no 3D, você vai ter essas aberturas aqui saindo o gramado. O gramado, enfim. Porque uma coisa que é comum também é você fazer isso daqui, ó. Eu vou fazer aqui, mas não recomendo, tá? Vou pegar mais ou menos. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa linha, vou clicar aqui nessa ponta. Não faz isso não. Alguém pode se confundir. Então, presta atenção. Eu vou vir aqui, ó, aqui mesmo, dentro do meu piso, a opção de linha. Eu vou clicar aqui nessa quina e vou jogar para cima, sei lá, 0.15. Pronto, vai aparecer essa notificação. Por quê? Porque eu criei uma linha por dentro da outra. E ó, ela está aqui, ó. É só eu procurar, ela está aqui, ó. Quando eu fizer isso, eu vou criar aqui também, ó. Cadê? Vou procurar a ponta dela, que é essa daqui. E vou criar para cá, ó, 0.15. Pronto. Eu queria mesmo essa pontinha aqui, ó. Eu queria essa pontinha. Então, quando eu fizer isso, se eu concluir, ele não vai encerrar, beleza? E se eu apagar aqui, ó, e for concluir, ele não vai encerrar também, porque tem esse pedacinho de linha. Então, você seleciona esse pedacinho de linha aqui e apaga. Não esquece disso. Apaga. Então, eu vou vir aqui com a linha de novo. E vou vir agora criar um retângulo aqui de um quadrado de 0.15 por 0.15. Beleza? Então, 0.15. E eu fecho aqui. Ó. Pronto. Era só isso daqui que eu queria. O que muita gente faz, até eu já vi também, são várias pequenas aberturas. Seleciona tudo isso daqui, copy, clica aqui, ó, nessa linha mesmo e nessa linha daqui de fora. Olha só, vai clicando nessas linhas certas, beleza? Não vai clicando aí na linha errada, não. E lembra de copiar reto, porque se você copia troncho assim, ó, olha só como fica. Mas você não é obrigado a fazer isso aqui também não, tá? Isso é só para vocês verem algo assim diferente. Vou deixar aqui mesmo, seleciono tudo e vou com a setinha jogar um pouco mais para cima aqui. Pronto, vou deixar aqui. Feito isso, comando copy de novo, clico nessa linha aqui de trás e vou criando aqui, ó. E aí eu vou copiando, copiando e copiando até lá o final. Para não passar esse tempo todinho copiando até o final, o que eu faço? Eu teclo S para cancelar. Já copiei tudo isso daqui, ó. Agora eu seleciono tudo isso, copy, clico aqui e vou jogando, ó. Aí vai muito mais rápido. Olha só, foi 1, foi 2, foi 3. Pronto, já passou a primeira casa aqui, ó. Vamos lá, eu vou por aqui mesmo. Vamos na paciência, vamos na calma. Se o seu der errado isso daqui, não faz. Inventa algum desenho aí também. Ou se quiser deixar um negócio reto, deixa. Não tem problema não. Mas principalmente o pessoal que é de arquitetura e que é de interiores, trabalhem a criatividade de vocês. Façam modificações no projeto. Façam modificações nessa calçada. Façam modificações no que for necessário. Coloquem o seu toque. Porque você vai estar treinando a sua capacidade aí de fazer projetos, vai estar treinando a sua criatividade. Então é muito importante que vocês façam isso. Beleza? Fiquem presos somente que eu estou passando aqui não.
Até por conta de porque eu sou engenheiro, eu não sou nenhum arquiteto. Então, não é muito recomendado não. Beleza? Mas, enfim, aqui a gente já está terminando. Eu espero. A gente está terminando. Vai acabar passando, então não quero passar não. Vou cancelar, tecla ESC. Selecionar só mais um de novo. Copiar. Seleciona de trás. E essa linha aqui. Bora. Vamos lá, vamos lá. Terminando. Terminando. Foi. Acho que foi. Tá bom. Se não tiver bom, vai estar. Pronto. Concluí. Não sei nem se isso aqui vai ficar bom. Não sei nem se a dimensão é essa. Mas é isso aí. Tá parecendo uma peneira. Mas tá aqui, ó. E aí, agora para completar, a gente vai adicionar o nosso... Vamos adicionar a primeira parede aqui, que vai ficar aqui no contorno. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, parede. Vou selecionar lá em cima. Essa é a parede que a gente usou para criar o projeto mesmo, tá? Restrição superior. Vou colocar não conectado e vou colocar 2. 2 metros. Isso. Aqui, 2 metros. E a deslocamento da base, eu vou colocar o 0.15. Menos, né? Menos 0.15. 0.12, na verdade. Beleza? Então a gente faz isso daí, 0.12. Tá ok. Na verdade eu vou colocar 0.125. Isso daqui. Pronto. Feito isso, já está tudo ok. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, essa parede. Tá no meio, né? Vou trocar aqui. Vou pegar externo. Pronto. Olha só. Criei essa. Criei essa. Criei essa. E essa aqui também. Pronto. Quando eu for no meu 3D, olha só aqui o meu projeto. Beleza? E aqui no térreo agora, no térreo não, na verdade, quando você for criar o terreno, que é o que a gente vai fazer agora, você só tem que criar ou na vista 3D ou nessa planta de terreno aqui, ó, que é uma planta nativa, beleza? Do seu arquivo aí. Todos os arquivos, na verdade. Então, só aparece o terreno nessas duas. Então, eu vou criar no 3D mesmo, beleza? Vou vir aqui nesse View Cube aqui, ó. Esse cubo, clico na parte superior aqui para ver de cima. E agora vamos criar o meu terreno. Vou logo salvar o meu arquivo, porque eu estou com medo de dar merda. Vamos lá, salvar isso daqui. Vai vir em massa e terreno. E você vai clicar em superfície topográfica. Massa e terreno, superfície topográfica. Agora você vai simplesmente aqui em elevação, coloca menos 0.06. 0.06. E aqui, ó, eu vou colocar nessa posição aqui, ó. Dou um clique nessa quina. Depois dou um clique nessa outra quina. Depois eu dou um clique nessa outra quina. E depois eu dou um clique nessa outra quina aqui, ó. Pronto. Concluir. Fechou. Tá o meu terreno criado, porém está um terreno de areia, né? Areia. Então eu vou selecionar ele e vou vir aqui em categoria, em material aqui, ó, tá por categoria. Então vou clicar nesses 3 pontinhos. E aqui nós temos, você vai procurar a opção de grama. Se não aparecer logo de cara, procura aí, ó, grama. Vai aparecer essas duas aqui ou até mais. Seleciona ela e ok. Pronto. Ok, grama foi aplicada. Com isso, ó, aquele efeitozinho que a gente fez com um pouquinho de grama e tudo mais. Você pode ver que a qualidade aqui de visualização do Revit não é boa, porque o Revit não tem esse objetivo. O Revit, o objetivo dele é simular essa construção aqui, ó. Então, velho, olha o que você já conseguiu fazer. Olha só o que você já conseguiu fazer. Você conseguiu fazer já muita coisa. Muita gente nem sabe fazer isso daqui. Muita gente nem sabe fazer isso daqui. E outra, eu iria até fazer também a criação dos ambientes, que é colocar os textos e tudo mais. Mas eu não vou fazer nessa aula não. Vou deixar para a aula de amanhã.
Por quê? Porque na aula de amanhã vai ser a parte de detalhamento. E essa parte de textos, de ambientes, área, envolve detalhamento. Então deixa para lá, deixa para amanhã, que a gente amanhã faz. Só que olha só isso daqui, ó. A gente já tem esse projeto com a calçadinha e tudo mais. Quando você aprender também a usar o Lumion, você vai conseguir fazer visualizações muito boas. E o Lumion não serve só para quem é arquiteto em design não, tá? Para quem é engenheiro também, para você apresentar uma estrutura para o seu cliente, você pode pegar aquela estrutura e renderizar essa estrutura para ficar um negócio mais bonito, um negócio mais apresentável, você colocar no seu Instagram, no seu portfólio. Então você consegue deixar os seus projetos estruturais também muito mais bonito, também muito mais apresentável. Você consegue se diferenciar dos outros profissionais que não estão nem aí, entregam uns projetos feios, pior do que eu. Então, mais feio que eu. Então, não faz isso não, beleza? Aprende também. Então, aqui está o nosso projeto que a gente acabou de fazer. Para a gente melhorar um pouco, vamos fazer o seguinte. Ó. Vou vir aqui em estilo visual. Você vai vir aqui em opções de exibição de gráfico. Confere se o seu tá marcado aqui, essa parte de suavização. E se essa parte de sombras aqui, ó, ativa elas duas. Beleza? E aí clica em OK. Clicando em OK, a gente vai ter aí uma qualidade um pouco maior aí, porque já aparecem as sombras e tudo mais. Então, galera, sinceramente, olha só o que você acabou de fazer. O que eu quero que você faça? Sério, você está recebendo isso daqui de graça. No mínimo, você tem que postar uma foto no Instagram. No mínimo, você tem que postar uma foto no Instagram e falar que você aprendeu em apenas 2 aulas. Em 2 aulas você já fez tudo isso. Tudo isso. Imagina que já tem mais para frente as 3 que faltam. E também o que você vai aprender na formação completa de Revit se você fizer a sua matrícula. Nossa, é incrível. É incrível. Então, por isso que eu digo que se você tem o desejo de participar da formação de Revit, fica atento, fica atento. A gente teve mais de 4.000 pessoas aqui. A gente está tendo mais de 4.000 pessoas nesse curso gratuito. Então tem muita gente, a gente não vai abrir para todo mundo não, tá? Então vão ser poucas vagas, então fica ligado aí. Mas olha só o que você fez. Olha só o que você já fez. Em apenas 2 aulas. Beleza? Tudo isso daqui de graça. Então faz o seguinte, posta uma foto no teu Instagram. E também, quando a gente abrir o grupo para dar suporte, tirar as dúvidas, manda uma foto lá no grupo e fala, eu consegui. Faz isso. Manda lá um eu consegui e manda a foto. Ou eu consegui fazer. Então manda lá, porque isso vai incentivar outras pessoas a também participar. Porque o tanto de conteúdo que tem na internet, muitas vezes é um conteúdo fraco, um conteúdo que não ensina nada, a pessoa às vezes pode até ficar desconfiada. Pô, vai ensinar tudo isso de graça? Conversa. E você está vendo que você está aprendendo tudo isso de graça. Beleza? Então, vamos lá. Vamos encerrar essa aula de hoje. Turma, é assim que a nossa aula 2 se encerra. Já se foi agora 40% do nosso curso gratuito de Revit. Você já aprendeu muita coisa, o seu projeto ele já está criando forma. E na aula de amanhã, que vai ser a aula 3, a gente vai aprender umas coisas muito especiais. São essas coisas que vão elevar o nível do seu projeto, assim, de uma forma absurda. A gente vai aprender a fazer o detalhamento do corte de fachada. A gente vai criar os cortes e fachadas com um estilo visual muito bacana. A gente vai aprender a inserir famílias no seu projeto. Você vai entender o que são as famílias. Você vai também aprender a fazer cortes em 3D, cortes isométricos em 3D, detalhamentos em 3D. Quando você pega esses detalhes e coloca no seu projeto, o nível ele sobe absurdamente, vai subir muito. Eu tenho certeza que a galera da faculdade que não se inscreveu nesse curso, quando verem o seu projeto, a galera vai gostar muito, uns vão ficar até com inveja, isso eu te garanto. Beleza? E é o seguinte, vale lembrar que o desafio que foi passado na aula passada, na aula 1, no final da aula, ainda está valendo. Então, se você quer receber gratuitamente
uma mentoria comigo sobre como é que você vai captar os seus primeiros clientes, quanto é que você vai cobrar, onde é que você vai divulgar os seus serviços. Ainda sendo estudante, você precisa seguir o desafio da aula 1. E eu não vou falar aqui qual é o desafio. Você volta na aula 1, vê lá, assiste e no final tem lá o desafio que eu fiz. Beleza? Então, um forte abraço do seu professor e amigo Alcides Vieira. A gente se vê na aula 2. Tchau, tchau. Eita. A gente se vê na aula 3, aqui na aula 2. Aula 2 é... Um forte abraço do seu professor e amigo Alcides Vieira. A gente se vê na aula 3. Tchau, tchau. Agora foi.